Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Vamos juntos nos colocar na presença graciosa de Deus, para recebermos dele direção e forças para as nossas vidas. Queremos iniciar esse tempo orando com o Salmo 34. O salmista diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Engrandeçam ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Louve a Deus, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por esse dia, pela sua vida. Deus é quem nos dá o crescimento, o alimento, a possibilidade de também darmos frutos e fazermos das nossas vidas com sentido. Você tem percebido essa presença de Deus? Você tem percebido crescimento na sua fé? Tem aprendido a confiar mais em Jesus no decorrer da sua vida? E as suas atitudes têm sido mais maduras, mais ponderadas? O seu caráter tem sido moldado por Cristo? Você percebe que está mais parecido com Jesus? Você está mais consciente também das suas fragilidades? Amadurecer em Cristo é também perceber quem somos e confessar nossos pecados, confiando nele. É reconhecer de forma constante a nossa dependência dele e do seu perdão. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Somos carentes, necessitados da Tua graça, porque nós tropeçamos, porque pecamos. Somos carentes, Senhor, da Tua presença que nos guia, que nos coloca no rumo certo. Somos necessitados, Senhor, no Teu poder que opera em nós e que nos transforma e que transborda de nós, abençoando também outras pessoas. Senhor, nós queremos pedir, tem misericórdia de nós, e nos guia nesse desejo de dar frutos, de aprofundar nossas raízes, de crescer na Tua graça. Assim oramos, assim pedimos em Cristo Jesus. Amém. O Salmo 34 continua dizendo: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos dos meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Esse pobre, diz o salmista, clamou e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O salmista nos convida a provar, experimentar. Eu e você precisamos desse refúgio que só pode ser encontrado na presença de Deus. O salmista nos convida a viver o acolhimento de Deus nas tribulações, a experimentar esse Deus que nos livra dos temores, esse Deus que ouve e age com amor, esse Deus que alimenta a nossa alma e que nos dá crescimento. Jesus, Ele mesmo nos diz que Ele é o pão da vida. E que quem vai a Ele, quem busca esse Jesus, não vai ter sede, não vai ter fome. Que a sua confiança esteja nesse Cristo e que essa confiança cresça a cada dia. Confie totalmente nesse amor perdoador do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma.
Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos seu nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos seu nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Crescer é parte da vida, faz parte do projeto de Deus. Ele estabeleceu a dinâmica do crescimento na natureza. É maravilhoso, por exemplo, acompanhar um bebê nas suas primeiras descobertas, desenvolvendo o seu organismo, sua mente, aprendendo a engatinhar, andar, comer. É um processo intenso que transforma a criança a cada dia. Crescer certamente inclui desafios, às vezes dificuldades, mas ainda assim é empolgante, porque eu e você, nós queremos naturalmente crescer. Quando falamos a respeito da nossa relação com Deus, da nossa espiritualidade, esse mesmo conceito se aplica. Ao abraçar o Evangelho, nos lançamos num processo de crescimento e descobertas que segue por toda a nossa vida. Gradativamente, à medida que nós nos relacionamos com Deus, nós vamos conhecendo mais e mais do seu amor, do seu caráter, da sua palavra, da sua vontade. Mas também, por outro lado, vamos conhecendo mais a respeito de nós mesmos. A luz de Deus nos encontra. Nós percebemos nosso valor diante de Deus, que nos amou a ponto de dar a vida por nós. Descobrimos nossos dons, mas também nossas fragilidades, nossas durezas de coração, nosso egoísmo, nosso pecado. As dinâmicas de crescimento na natureza são influenciadas por uma série de fatores. E assim acontece também em nossa jornada de fé. Ninguém amadurece espiritualmente por acidente. É um processo de vida que demanda persistência. Como dito pelo pastor e escritor Eugene Peterson, o processo de amadurecimento na fé é uma longa obediência na mesma direção. Esse processo se desenvolve na interação do agir de Deus com as nossas decisões e práticas. Um dos textos bíblicos que nos coloca diante dessa realidade dupla está no livro de Filipenses. Nós queremos ler. Quando eu estava aí, diz o apóstolo Paulo, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Interessante. Ele diz, trabalhem com afinco, pois Deus está agindo em vocês, trazendo desejo e capacidade. Essa é a proposta do apóstolo Paulo e ela perpassa muitos outros dos livros que ele escreveu, das cartas que encontramos no Novo Testamento. O mesmo conceito, por exemplo, é apresentado em 1 Coríntios de outra forma, quando ele testemunha a respeito da sua própria jornada de fé. Ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão.
Antes trabalhei mais do que todos eles. Ele se refere aqui a outros que também estavam de alguma forma no ministério. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça, o presente de Deus, dado por Cristo, assim entende o apóstolo Paulo, operou nele algo profundo, que se manifestou em trabalho, em ação. Mas essa ação, ele quer deixar isso claro, não seria possível sem a ação prévia de Deus. Sem a graça de Deus que operou, então tornou possível, desencadeou uma série de outras atitudes. A própria dinâmica da natureza pode nos ajudar a entender essa interação misteriosa. Podemos cuidar, por exemplo, de uma planta. Podemos regar, adubar, mas eu e você não conseguimos fazer uma semente, gerar uma semente. Não conseguimos criar uma planta sem esse milagre que existe dentro de cada pequena semente. É ali na semente que encontramos o programa de crescimento, o DNA, um poder inerente, sensacional, maravilhoso. Quando a semente cai na terra, ela germina e produz então por si mesma. É assim também com relação ao Evangelho. Nós não conseguimos produzir nossa própria salvação. Todo o nosso esforço é inútil. Quando olhamos para a nossa salvação, percebemos e precisamos entender que somente podemos acolher essa semente do Evangelho, oferecida gratuitamente por Deus, por meio de Jesus Cristo. O poder de germinar está no próprio Evangelho. A salvação é pela graça, como diria Lutero, por meio da fé. Fé que acolhe, fé que abraça essa semente, e então essa semente age em nós. O Evangelho de Jesus Cristo, como também ensinou o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação. É totalmente ação divina. Ele é quem veio ao mundo, Ele é quem assumiu nosso lugar na cruz, Ele é que carregou nossos pecados e esses pecados foram redimidos, perdoados, porque Ele assim possibilitou. Ele é o autor da nossa salvação. Nós somente podemos acolher esse poder que vem de Cristo, esse poder que salva, aceitando aquilo que Deus já fez por cada um de nós. Não podemos gerar nossa própria salvação ou conquistá-la por qualquer mérito que possamos ter nessa vida. Também o crescimento da semente, também esse crescimento é dádiva, é graça. Só Deus pode efetuar o crescimento. Mas nós somos convidados a permanecer sob o sol da graça. Somos convidados a participar desse crescimento. Nós não podemos obrigar a semente a germinar ou crescer, mas podemos nos submeter a condições propícias. Nas palavras de Dallas Willard, graça não é oposta a esforço, mas sim oposta a mérito. Nós não merecemos o amor de Deus, mas a partir desse seu amor manifestado a cada um de nós podemos então nos esforçar para viver atentos e obedientes à sua voz. Podemos cuidar da planta da fé que germina em nosso coração, podemos adubar, podemos regar. Obviamente, esse cuidado somente é possível depois que uma semente foi plantada, depois de sermos alcançados pela graça. Sem a graça plantada por Deus, não há planta, não há salvação. Lutero vai dizer que toda obra humana, toda boa obra realizada por nós e que não é feita a partir da graça de Deus, é obra morta, não realiza nada. É cuidar da terra que ainda não tem semente. Como podemos cuidar, como você tem cuidado desse broto que cresce dentro de cada um de nós, dessa fé que Deus tem plantado? Jesus ilustra essa mesma dinâmica através da parábola da videira. Ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim
e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Eu e você somos ramos. Damos frutos, sim, mas esses frutos não são possíveis por nosso próprio esforço, são possíveis por estarmos ligados à videira, que fornece então a sua força, a sua seiva, seus nutrientes, que então geram vida, geram frutos em nós e através de nós. Nosso grande esforço é permanecer na videira. O ramo cortado seca. A vida espiritual não está no ramo. Assim também, uma planta que é arrancada do solo e morre. Nós, eu e você, somos totalmente dependentes de Deus e chamados, convidados por Ele a participar da vida espiritual, a crescer, cuidando da planta, usufruindo e distribuindo os frutos. A planta, e é assim na natureza, dá mais fruto quando permanece num ambiente adequado. Somos chamados a viver nessa interação misteriosa, colocando nossas vidas diante das condições que possibilitam o melhor crescimento da nossa fé. Na história da igreja, muitas foram as iniciativas e propostas nos diferentes momentos da história para a nutrição da espiritualidade, para o crescimento na fé. Os movimentos monásticos são um exemplo. Os reformadores também trouxeram suas colaborações, especialmente fortalecendo a centralidade da Bíblia na espiritualidade cristã, incentivando sua leitura, seu estudo. Uma sistematização muito interessante dessas diferentes propostas foi elaborada por Richard Foster em seu livro Disciplinas Espirituais. Ele organizou essas disciplinas, esses exercícios espirituais em 3 grandes grupos: as interiores, meditação, oração, jejum, estudo da palavra; as exteriores, simplicidade, solitude, submissão, serviço; as coletivas, confissão, adoração, direção espiritual e a celebração comunitária. Quais dessas disciplinas espirituais podem ajudar a fortalecer a sua espiritualidade, a sua conexão pessoal com Cristo, sua permanência nele, gerando mais e mais frutos? Cada planta, cada tipo de planta responde melhor a certos ambientes e nutrientes. E assim você também provavelmente vai se adaptar melhor a algumas dessas práticas e talvez não goste de outras. Invista naquelas que geram frutos, que transformam a sua vida. Às vezes, justamente aquelas que não gostamos podem ser desafios necessários, importantes para a nossa jornada de crescimento na fé. Nesse caso, uma mentoria espiritual pode auxiliar você a discernir quais são os desafios úteis para você, o que Deus quer trabalhar, o que Ele está trabalhando na sua vida. Mas, de forma geral, esses exercícios são desdobramentos de um tripé muito básico, que é alicerce e que vale para todos nós. Esse tripé diz respeito à leitura bíblica, à oração e à comunhão. E é esse o impulso mais importante dessa nossa reflexão de hoje. Eu e você precisamos, intencionalmente e de forma constante e perseverante, investir nesse tripé. Comece de forma simples. Você tem participado dos cultos comunitários semanalmente, regularmente? Ótimo. Você tem algum amigo de fé, ou um grupo, um microgrupo, onde você pode receber apoio e viver essas disciplinas que são disciplinas coletivas? Então, perfeito. Se você tem dificuldades para participar dos cultos, ou talvez de caminhar com alguém mais de perto, então busque investir nessa direção. Reavalie sua agenda. Procure encaixar essas práticas de forma rotineira para que você experimente verdadeiro e profundo crescimento. Lembre-se que o caminho do crescimento é intencional e longo. E como está o seu tempo de oração e leitura da Bíblia? Organize uma estrutura básica, simples e execuível. Não adianta idealizar demais e não conseguir colocar em prática.
Comece de forma modesta e incremente com o tempo. Um momento sossegado, tranquilo, no meio da correria do dia, bom, talvez pode ser algo difícil de imaginar na correria que vivemos. Mas não pense em algo grandioso, não pense em 1 hora, pense em 15 minutos. Pode ser uma boa estratégia conectar esse seu tempo, esses seus 15 minutos de oração e de leitura da Bíblia com algo que seja estável no seu dia a dia. Por exemplo, pela manhã, depois do café, ou logo depois do almoço, ou à noite, quando você se prepara para deitar, para descansar. O que você vai fazer nesse tempo? Leia um pequeno trecho da Bíblia. Reflita sobre esse texto. Converse com Deus sobre aquilo que essa palavra está ensinando e o que isso tem a ver com a sua vida. Então ore. Ore pelas suas questões pessoais, familiares e ore também pelas pessoas com quem você convive. Se necessário, e considero isso uma boa estratégia, programe um tempo, um timer. Isso mesmo, coloque um despertador. Você provavelmente tem algum compromisso em seguida, então, para não ficar ansioso ou preocupado com o tempo, programe esses 15 minutos no despertador e então você segue a sua rotina. Assim você poderá dedicar esses minutos com qualidade e com foco. E é sempre importante lembrar que nós podemos falhar. Não se deixe desanimar pelas eventuais falhas. Alguns dias podem ser realmente caóticos e simplesmente nós somos atropelados pelos acontecimentos. Então recomece no dia seguinte. Você tem uma longa jornada. Pense no hoje. Hoje vou estar intencionalmente e conscientemente na presença de Deus por 15 minutos. Coloque em prática esse seu plano de autocuidado espiritual. Esse cuidado com relação à sua saúde espiritual, ao seu crescimento espiritual, possibilitará também que a sua vida dê mais frutos na vida dos outros, das outras pessoas que estão à sua volta. Eu e você, nós podemos misturar os ingredientes, preparar o ambiente, mas nós não conseguimos fazer o crescimento. Esse é milagre de Deus, inerente à semente que Ele plantou na sua vida. Mas Deus chama você para plantar, regar e distribuir os frutos. Então invista nesse tempo na presença de Deus, nesses 15 minutos diários, para que eu e você possamos cada vez mais nos tornar conscientes da presença de Deus, para que eu e você possamos intencionalmente nos submeter a esse crescimento que Deus quer gerar na sua e na minha vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor graciosamente, bondosamente, vem a nós e oferece a graça salvadora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que nos resgata dos nossos pecados, que nos perdoa e que nos dá nova vida. Nos ajuda a entender esse poder que o Senhor coloca em nós e a vivê-lo no dia a dia. Senhor, nos ajuda a cuidar dessa semente que faz brotar em nós essa nova vida. Nos ajuda a regar, a adubar, nos ajuda, Senhor, a dedicar o tempo necessário para estar contigo na leitura da Tua Palavra, na oração e na comunhão com outros irmãos. E assim, Senhor, dedicados a isso, com essa intenção, que possamos experimentar o Senhor transformando nossos pensamentos, nosso jeito de viver a cada dia. Esse é o nosso desejo. E assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Nós queremos lembrar ainda alguns avisos. Nós teremos nesse semestre, mais uma vez, nosso curso Alfa. É uma oportunidade de explorar o sentido da vida e conhecer os fundamentos da fé cristã. O início desse curso acontece no dia 29 de agosto, portanto, no final desse mês, e ele vai acontecer nas sextas-feiras à noite, às 19h30. Se você tem participado da Luterana Floripa e tem percebido aqui o seu lugar também de crescer na fé, o curso Alfa quer ser esse passo para estabelecer raízes e você também poder crescer
na sua caminhada com Cristo. Nós teremos no dia 26 de agosto, às 20 horas, uma apresentação aqui no nosso templo, uma apresentação gratuita do Quarteto Numi. Em breve você terá outras informações a respeito dessa apresentação, mas reserve já essa data. Eles já estiveram uma vez aqui conosco e foi um tempo muito especial, de muita qualidade musical. Você é convidado a participar e também convidar outros. Outro convite, no dia 17 de agosto, é para a feijoada do Serene. O Serene é uma instituição da qual somos parceiros. O Serene trabalha no suporte a famílias e a pessoas em situação de dependência química. E eles estão organizando essa feijoada. Todos os anos eles fazem essa feijoada com o objetivo de angariar recursos para manter esse centro de recuperação Nova Esperança. Você pode participar comendo uma boa feijoada e tendo um tempo também de convívio com outros lá no Serene, no dia 17 de agosto. E assim quero abençoar a vida de cada um de vocês e desejar que Deus faça brilhar o rosto sobre você, que Ele te dê a paz e que esse brilhar do rosto de Deus, essa paz que Ele dá, possa significar também crescimento na sua fé, na sua confiança nele. Deus te abençoe. Amém.